Amém. Oi, oi, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu venho aqui primeiro pedir perdão, tá? Que eu não fiz o devocional, porque vocês sabem, não tinha energia ontem, né? Mas a partir de segunda eu vou dar continuidade ao devocional. Amém? Mas hoje eu queria falar dos dois sonhos que eu falei em algum dos vídeos que eu estaria contando aqui, né? O primeiro sonho que eu tive foi assim: eu tive um sonho que era como se eu estivesse na rua, né? E aí era como se eu estivesse falando com Deus, sabe? Só que eu não via ele, né? Porque não tem como a gente ver o Senhor, né? Porque a palavra diz que ele é como chamas de fogo, né? Então não tinha como eu ver, mas eu ouvia a voz dele e eu sentia que ele estava conversando comigo. Era como se ele me levasse na rua, em algum lugar assim, e aí eu via as pessoas tudo alvoroçada na rua, não sei o que estava acontecendo, e as pessoas ficavam meio que desesperadas com alguma situação, né, que estava acontecendo. E nisso, no sonho, o Senhor, ele falava para mim me consertar e falava para o povo dele se consertar, né? E ele dizia que ele estava voltando no sonho. E nisso, ele falava para mim ainda no sonho que ele só ia livrar os dele, né? Quem estivesse nele, ele ia dar o livramento, né? E nisso eu acordei assustada. Quando eu acordei assustada, eu já acordei chorando, sabe? E aí eu fui. Isso acho que era quase 2 horas da manhã. Quase 2 horas da manhã, foi. E aí eu comecei a clamar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir pro Senhor dar livramento, né? E Deus só permitiu eu ir dormir depois que eu postei os áudios no WhatsApp, né? Porque era para avisar o povo dele que ele tá voltando e que é pra gente endireitar nossas veredas, porque em breve ele vai voltar e vai levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, né? E nós estamos vendo quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos vendo como tá passando muito rápido, né, o tempo, né? Porque o tempo está se acabando, né? Então, o Senhor ele tá nos alertando de várias formas que a vinda dele está próxima. Só não enxerga quem não quer enxergar. Então, o Senhor ele tá nos alertando, né? Quantas coisas estão acontecendo, quantas tempestades, né? Quantos apagões, né? Coisas assim sobrenatural e que deixa a gente, querendo ou não, deixa a gente assustado. Só que o Senhor, o que que o Senhor quer a partir disso? Que a gente se volte mais para ele, que a gente tenha confiança nele e que a gente, né, busque a ele, né? Porque ele é o único que pode nos livrar. Ele é o único que pode cuidar de nós até o momento que ele vir resgatar a sua igreja, né? Então, o Senhor ele está nos alertando de várias formas, né? E a gente precisa estar atentos para ouvir o que o Senhor ele está nos mostrando, né? Aleluia, Jesus Cristo. E o segundo sonho foi assim, eu tava indo na casa da minha mãe, eu me lembro muito bem, eu tava indo na casa da minha mãe para visitar ela como normalmente eu faço, né? E nisso que eu fui visitar ela, ela tava conversando com meu irmão e tinha um monte de gente também na rua. E nisso, né, o meu irmão tava comentando com as pessoas lá que tinha que resolver o negócio da água. E aí ele falava que já fazia 7 meses que tava sem água. E tipo, eu falei, o quê? Como assim tá 7 meses sem água? Era como se eu não tivesse percebido que tinha faltado tanto tempo água. Era como se Deus tivesse
assim, me livrando, sabe? Sim, não porque eu sou melhor, não é isso. Não sou melhor que ninguém, Deus me livre. Eu sou mais pecadora que qualquer outra pessoa, sabe? Tenho muito realmente que me consertar com o Senhor, ser transformada, liberta, né? O Senhor tá fazendo a obra ainda em mim, né? Mas o que eu quero dizer é que Deus quis dizer com isso? É que quem tá em Cristo não vai sentir tanto quanto aqueles que não estão, entendeu? Quem não está em Cristo vai sentir muito mais, né? As opressões, as situações que virão, né? E foi muito forte esse sonho, porque 7 meses sem água, irmãos. Imagine, porque a gente não aguenta um dia. A maior parte do nosso corpo é água. Como que a gente ia sobreviver sem água se não fosse o Senhor? Você entende? Então o Senhor, ele tem os seus meios de nos alertar, de nos avisar e também de nos direcionar o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer também, né? Pra gente também se prevenir, porque quando Deus falou para José, né, e escolheu ele através lá do rei para ele ser governador, Deus falou para ele que ia ter 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E nos 7 anos de abundância, o que ele fez? Ele coletou o maior tanto de comida, de alimentos que ele podia fazer. E nesses 7 anos ele teve a ideia, né, com a visão do Senhor, né, porque o Senhor que direcionou ele a fazer. E nisso, quando veio os 7 anos de fome, eles não passaram nenhuma necessidade. Pelo contrário, outras pessoas de outros lugares tiveram que ir até lá para comprar, inclusive os irmãos de José, né? Porque é aquilo que eu falei, quem está em Cristo não vai sentir. Se a gente tiver um direcionamento do Senhor, se a gente estiver sendo guiada pelo Espírito Santo, a gente vai saber o que fazer, né? Desespero não vai adiantar, não vai nos ajudar. Eu sei que a gente se desespera, eu sei que a gente é ser humano, a gente é imperfeito, mas a gente precisa prestar atenção nos sinais, porque o Senhor não tá brincando, tá voltando, ele tá voltando, né? E ele quer salvar as pessoas, mas as pessoas também têm que querer essa salvação maravilhosa, né? E eu falo, os dias não têm sido bons, têm sido muito maus. E assim, a gente crê nas bênçãos, nas promessas, sim, mas a gente sabe que os tempos são maus, né? E que as coisas vão ficar mais apertada e mais apertada e mais apertada. E a gente precisa buscar do Senhor, né? Ficar cada vez mais firmes e pedir ajuda para o Senhor para que a gente não venha, não venha sentir, né, o que está por vir. E quando eu tive esse sonho, eu senti que ia ser esse próximo ano, que ia ser um ano muito difícil, né? Esse ano também já não foi fácil. Esse ano de 2025 foi muito difícil também. Mas o Senhor, ele nos alerta para que a gente não venha ser pego de surpresa. Porque a gente só é pego de surpresa se a gente não estiver atento àquilo que o Senhor nos mostra. Entende? Então foi muito forte. Eu acordei chorando, sabe? Eu acordei assim, desesperada, sabe? Mas nesse segundo sonho eu já acordei tranquila, em paz, porque eu sei que Deus, ele é maravilhoso e ele cuida da gente, mas a gente também tem que querer fazer algo por ele, porque ele faz tanto por nós e ele pede tão pouco por nós, para nós, sabe? Fazermos. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ficar atento aos sinais, porque e vamos nos preparar para a vinda do Senhor. Vamos nos preparar para as coisas que virão, sabe? E vamos amar as pessoas, vamos ajudar as pessoas, um ajudando o outro, né? Como a palavra diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Que a gente venha ajudar um ao outro, sabe? Porque a gente vai conseguir vencer juntos com Cristo,
Sem Ele a gente não consegue vencer nada. Amém? E esses foram sonhos que eu tive e eu queria muito compartilhar com vocês. E pode compartilhar com quem vocês sentirem. Amém? E que Deus seja louvado, engrandecido. Amém? Fiquem atentos. Deus abençoe.